Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. O novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, tomou posse no comando da estatal na última semana, ainda de forma interina. Prats foi senador da República pelo Rio Grande do Norte, é advogado, economista e tem longa trajetória no ramo do petróleo. Participou da elaboração da Lei do Petróleo de 1997, que acabou com o monopólio da Petrobras na exploração e refino. Foi consultor da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e do Ministério de Minas e Energia, e contribuiu para o marco regulatório do mercado de gás e combustíveis do país. No setor privado, Prats já teve participação em companhias como a Carcará Petróleo, de exploração, Expetro e Bioconsultantes, ambas do setor de consultoria especializada na área. A participação nessas empresas, inclusive, chegou a gerar questionamentos sobre sua indicação para o cargo. Prats disse na última semana que a questão do preço dos combustíveis é um assunto do governo. Ele promete também uma nova era na Petrobras, com foco em energias renováveis e um novo marco na relação com a força de trabalho. Durante as eleições, o presidente Lula prometeu mudanças na política de preços dos combustíveis. A expectativa agora é de que o novo comando da estatal cumpra com as promessas do presidente e mude os rumos do desmonte da empresa. Para falar sobre quais são as perspectivas dos rumos da Petrobras sob a gestão Prats, a gente conversa hoje com o economista do IBEPS e do Observatório Social do Petróleo, Eric Gil Dantas. Fala, Eric, tudo bom? Oi, Manu. Olá a todas e todos que nos ouvem. É sempre um grande prazer estar no Petrocast. Eric, vamos começar então falando sobre o PPI. O Prats ele é crítico dessa política de preços, mas o que ele propõe não é exatamente o fim do PPI, é uma espécie de política transitória, aí, um misto entre PPI e uma política nacional de preços. Eu queria que você explicasse melhor do que exatamente se trata a proposta do novo presidente. Bem, essa proposta ela nasce como um projeto lá no Senado, né? Ele foi relator, era um projeto inicialmente do Rogério Carvalho, acho que ainda em 2021, que ele propunha a taxação sobre exportações de petróleo cru e a criação de um fundo de estabilização, né? Então, principalmente a partir dessa taxação de petróleo cru, ou seja, todo o petróleo que não era refinado e era exportado, teria uma taxação sobre ele, o que financiaria grande parte do fundo. Aí teriam outros complementos. Mas o Jean Paul Prats, ele foi relator desse projeto e ele modificou. Ele retirou a parte de taxação de petróleo cru, em grande parte por conta da pressão das petrolíferas estrangeiras que atuam aqui, que basicamente exportam petróleo, a Shell, a Total, as chinesas, todas elas extraem petróleo aqui e mandam para fora, né? O petróleo que é refinado é basicamente o da Petrobras. Então, por uma série de pressões, o Jean Paul Prats retirou. E mudou de fundo para uma conta de estabilização. E é esse projeto, nesse formato que ele defende, que é uma conta de estabilização que seria financiado por participações governamentais relativas ao setor de petróleo e gás destinadas à União, resultantes do regime de concessão e resultantes da comercialização do excedente em óleo no regime de partilha da produção, ou seja, dinheiro que a União receberia pelo regime de partilha. 2. Excesso de arrecadação relativo à previsão de lei orçamentária anual dos dividendos da Petrobras pagos à União, então seria o que tivesse a mais de dividendos do que já estava previsto no orçamento. 3. Receitas públicas não recorrentes relativas ao setor de petróleo e gás, em razão da evolução das cotações internacionais do petróleo bruto, também, novamente, quando tiver preços maiores, né? Então, o que se tornasse receitas públicas.
E 4, o superávit financeiro de fontes de livre aplicação disponíveis no balanço da União, em caráter extraordinário. Então, seria uma conta abastecida por todas essas receitas. Mas, como a Manu falou, não, isso não muda o PPI. O PPI da Petrobras continuaria, os preços de todos os produtores e importadores de combustíveis no Brasil continuariam, e a diferença entre o preço que se estabelecesse a partir dessa legislação e o preço que, de fato, essas empresas, a Petrobras, outras produtoras privadas e as importadoras exercessem, essa diferença seria paga por essa conta. Então, é basicamente um financiamento um financiamento dessa diferença. Ou não chegaria às distribuidoras o preço completo, porque uma parte dela seria pago pelo governo. Até eu escrevi um texto, né, que saiu no site do Sinipetro, que eu criticava essa conta, essa política, né, justamente por entender que no final das contas, um financiamento do PPI com dinheiro público. Não acaba com o PPI, a Petrobras continuaria cobrando os mesmos preços, né? Que, por exemplo, no terceiro trimestre do ano passado, que foi o último resultado, o último balanço que a Petrobras publicou, foi o maior preço médio, preço médio de todos os derivados, desde GLP até querosene de aviação, que a Petrobras publica, né? Foi o maior preço médio de derivados no mercado interno da história da Petrobras. Então, a Petrobras poderia manter esses preços elevadíssimos, mas não chegaria ao consumidor final dessa forma, porque a gente teria, o governo pagaria com essas contas essa diferença. Mas o problema aí é que aí a gente tem um financiamento com dinheiro público. Assim como o Bolsonaro fez, ele não resolveu o problema, ele isentou, ou seja, ele retirou impostos, aí um problema a mais que ele retirou os impostos também dos estados, né? Impacto dos estados e municípios, não só a União. Foi uma decisão do governo federal, mas o governo federal também retirou dinheiro de estados e municípios. Isso é ruim em termos de pacto federativo, fazer festa com chapéu alheio, né? Mas, de qualquer forma, é dinheiro público. O dinheiro público está sendo aplicado, ao invés de não estar cobrando um imposto, de não estar cobrando PIS, COFINS, CID, ou diminuindo o ICMS dos estados, ele está pagando, ele pagaria com dinheiro público. Todas essas são receitas que iriam para os cofres da União e deixaria de ir. Então, no fim das contas, é a mesma coisa do que uma isenção. É um subsídio. Subsídio e isenção é o mesmo. São duas políticas para impactar em preços, mas que têm a mesma natureza, né? O governo abrindo mão de dinheiro, seja pagando, seja deixando de arrecadar. Eric, você está explicando então que a proposta dele é usar uma parte do dinheiro público para bancar esse preço, para bancar, cada vez que tiver uma alta, entraria esse dinheiro público como uma espécie de amortecedor para a população não sentir tanto essa alta. O setor privado sempre foi muito crítico a isso, é contrário, enfim, e esse foi um dos grandes problemas enfrentados, por exemplo, pela ex-presidente Dilma. Como é que você vê a possibilidade disso dar certo agora? Bem, no caso da Dilma foi diferente, né? A Dilma segurou preços mesmo. E nesse caso não tinha nenhuma contrapartida, nem a Petrobras e nem as outras empresas. Qual que é o discurso da ABICOM, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis? De que quando você segura preço, aí não estamos falando da conta ou do fundo de estabilização. Petrobras segurar preço gera problemas para a oferta de combustíveis no Brasil, porque aí você coloca um preço, a Petrobras cobra um preço muito mais baixo do que o que elas poderiam cobrar caso elas importassem e ofertassem no mercado interno. Não, beleza. Realmente, os importadores eles não podem oferecer
um preço diferente do que é o PPI, porque eles estão importando. Realmente eles estão indo até os Estados Unidos comprando gasolina, comprando diesel, pagando um transporte para chegar aqui. Mas a Petrobras, quando ela cobra preços mais baixos, ela não gera uma insegurança de abastecimento interno, como a Bicom diz, né? Porque como está oferecendo menor, como é que eu vou competir? Mas a questão é que a, a Petrobras não oferta todo o combustível demandado pelo país. Há uma que aí varia, né? No diesel se importa aí entre 25% e 30% do que se consome no Brasil. A gasolina menos, 5, 6%. O GLP também uns 30 e poucos por cento. Então, existe uma parcela de importação que é necessária. Mas a Petrobras cobrar mais baixo, um preço mais baixo pelo combustível, ele não faz com que os importadores não consigam trazer combustível para o Brasil. Porque se isso fosse verdade, a gente já teria tido um problema de abastecimento no ano passado. No ano passado, a gente passou grande parte do ano com defasagens, né, como a Bicom fala, acima de 20%. E imagino que nenhum ouvinte nosso tenha tido dificuldade em algum momento de colocar gasolina no carro ou ter comprado um botijão de gás. Porque antes, quem fazia basicamente esse papel de importar e fazer uma média ali do preço de qual o preço de fato de produção e o preço de importação era somente a Petrobras. Mas agora as distribuidoras, todas privadas, né, depois da venda da BR Distribuidora e da Liquigás, todas as distribuidoras elas compram tudo que dá da Petrobras e compram o restante das importadoras e faz o mix ali de preço. Então, as distribuidoras, elas fazem isso. Elas não vão deixar de vender, elas não vão deixar de garantir a sua distribuição, repassar o produto para o seu cliente, porque ela vai ter que importar uma parte. Não funciona desse jeito. Então, segurar preços, hoje, ela funciona. O Bolsonaro segurou preços para final de 2021 e 2022 todinho, até a eleição, né? E chegando aí a mais de 20% de defasagem em relação aos preços internacionais. Então, não é um problema em si, não gera desabastecimento nem nada. A questão da conta de estabilização, os produtores privados e importadores, eles não são contra. Por quê? Porque, inclusive, para resolver esse problema. Se eles têm esse problema, a Bicom fica ali todos os dias medindo quanto que é a defasagem no preço da Petrobras com o preço da internacional, ele não vai precisar mais disso, porque ele vai receber essa diferença. Ele vai receber, a partir de dinheiro público, a diferença entre o preço que ele vai cobrar e o PPI. Então, outra crítica que eu fiz nesse texto é que essa conta de estabilização serve muito mais para resolver o problema das importadoras e de outros produtores privados, como Mataripe, agora como a refinaria de Manaus, né, a REMAN, que também foi privatizada, do que resolver um problema da população brasileira, né? Mas é isso. Eu acho que não segurar preços, os refinadores privados, importadores reclamam, mas uma conta de estabilização eles não são contra, porque inclusive resolverá a vida deles. É isso. Quando a conta de estabilização é paga com dinheiro público, mas o dinheiro vai para eles, vai para o setor privado, aí está tudo bem, né? Se fosse um dinheiro para investir, por exemplo, sei lá, em mais refinarias ou em algo que fosse revertido em qualidade de vida para a população, em mais empregos, aí provavelmente o setor privado ia chiar, né? Inclusive, lembra que o argumento do PPI era sempre para manter, além dessa questão do abastecimento, também era para manter a capacidade de investimento da empresa, da Petrobras. Mas, ao mesmo se cria o PPI e derruba os investimentos, né? A Petrobras deixa de investir. Então você está cobrando mais alto, ou está cobrando mais
preços mais altos para poder investir, mas você não investe. Você chega aos menores níveis de investimento em 2 décadas, em uma década e meia da Petrobras. E eu queria agora entrar justamente nesse tema, na questão dos investimentos da Petrobras. Assim que o Jean Paul Prats teve o seu nome indicado, teve uma grande reação aí do mercado, né? E depois, quando ele assumiu, mesmo quando já se sabia que ele assumiria o comando da estatal, as ações da Petrobras, enfim, caíram, teve todo um dia de rebuliço aí no mercado, né? A gente sempre fala aqui, o mercado, essa entidade que paira sobre nós e que, infelizmente, acaba comandando nossas vidas e interferindo muito. E aí, a grande preocupação é com o possível caráter estatizante que o governo Lula e a gestão do Jean Paul Prats podem ter à frente da estatal. Eu queria que você comentasse isso. Ao seu ver, quais são as perspectivas em relação a isso? A reestatização de refinarias que foram privatizadas e de frear mesmo o desmonte da empresa. E, mano, primeiro eu queria falar que, pelo menos dessa vez, o Deus Mercado tem razão, né? Em desvalorizar os preços das ações da Petrobras, porque estava um absurdo. A Petrobras tinha virado uma empresa de extrair renda da população brasileira com preços abusivos e pagar praticamente tudo que ela tiver de lucro, e lucro não só por conta dos preços abusivos, mas também por conta das privatizações de ativos. Todos os ativos viraram basicamente dividendos. Foram pagos os maiores dividendos da história da Petrobras. A Petrobras chegou a ser, se não me falha a memória, no terceiro trimestre de 2022, o terceiro maior pagador de dividendos de todo o planeta Terra. Era uma máquina de extração de renda da população brasileira, porque a maior parte da, do, da, das receitas da Petrobras advém da venda de combustíveis no mercado interno. Então, a maior parte da receita da Petrobras ela do que a gente paga no posto de gasolina, na distribuidora de gás de cozinha. Inclusive, essa era uma análise que muitos analistas estavam fazendo, dizendo que é o fim, agora com o governo Lula, é o fim da era dos grandes pagamentos de dividendos da Petrobras, que isso deve acabar no próximo período, né? Ainda bem. E realmente aí a empresa, o valor de ações de uma empresa que, que acaba pagando, ela estava pagando, chegou a pagar mais dividendos do que teve de lucro. Era uma empresa que ela estava se doando aos acionistas. Era algo totalmente que a médio prazo não se sustentaria. Nenhuma empresa no mundo faz isso. Nenhuma empresa vende seus ativos para entregar para acionistas em forma de dividendos. Ela paga mais dividendos do que teve de lucro, ou como nos últimos trimestres, tudo que teve de lucro dá de dividendos, porque não tem investimento, enfim. Então, ainda bem, essa era, eu acredito que tenha acabado de fato. Até porque uma empresa que se preze, que queira existir daqui a 5, 6 anos, não faz isso. Então, ainda o preço caiu também por conta disso, né? Acabou a farra com a estatal. É, eu, eu, o Jean Paul Prats provavelmente ele vai colocar em curso o programa que o Lula tem para a Petrobras, que ele apresentou, que é voltar a ser uma empresa que pensa no futuro, pensa na transição energética, mas também pensa em garantir a oferta de combustíveis nacionais, com a construção de novas refinarias. Até a grande imprensa sempre publica aí artigos falando que não se deveria construir refinarias no Brasil, deveria continuar importando e a Petrobras só exportar petróleo cru, mas isso vai acontecer. Em termos de reversão de privatizações, aí
é algo mais difícil, né? Eu não vejo o Jean Paul Prats com disposição para reverter privatizações. Até um tema que a Raquel, a advogada Raquel, ela domina muito mais do que todos nós, né? Ela argumenta que há formas judiciais para garantir a reversão das privatizações, principalmente da NTS, da TAG, mas aí é com ela, eu não tenho o conhecimento nessa área. Mas eu vejo mais uma paralisação da privatização, das privatizações. Foi retirado, né, daquele plano lá de privatizar, mas aquilo significava a retirada da Petrobras do plano de privatização, retirava aquela privatização completa, né? De vender como empresa. Era estudo para vender a Petrobras como um bloco, como estava dos Correios. Mas a característica da privatização da Petrobras ela tem sido outra, né? A privatização em pedaços. Isso não tinha um programa específico, né? Era o programa de desinvestimentos da Petrobras, mas a retirada, nem lembro qual era o órgão, é, de estudos para a privatização da Petrobras era isso, a privatização em bloco. Mas eu acho que o Jean Paul Prats ele vai encerrar as privatizações. A gente até tem visto, né, vários processos de oferta de ativos da Petrobras sendo encerrados. Eu acredito que vai continuar encerrando esses processos de privatização. Eu acho que vai voltar aí a investir em transição energética. A gente teve um retrocesso muito grande sob o governo Bolsonaro em biocombustíveis, tentou vender a PBio, ainda bem que não conseguiu, vendeu eólicas, estagnou na produção de energia solar, e vai ser o mote, né? O Lula está até nas viagens que ele fez ou no recebimento, na recepção de chefes de Estado, como o da Alemanha agora. Olaf Scholz. Tem muito dessa pauta de energia limpa. Então, eu acho que a Petrobras ela vai voltar a investir. E o pior é que eram investimentos que para a Petrobras era muito baixo. Não era nem investimentos de nível de refinaria, né? Refinaria é um investimento mais volumoso, são algumas dezenas de bilhões de reais, tal. Para a transição energética, a Petrobras ela vinha aumentando, até porque antes, tirando a parte de biocombustíveis, os investimentos eram muito baixos, mas vinha aumentando, até porque eu vejo que a pauta ambiental ela é mais recente, né? Se você for comprar o Lula 1 e o Lula 3, são dois entendimentos totalmente diversos sobre a questão ambiental, porque o mundo hoje, ninguém em sã consciência ignora o debate ambiental, só o Bolsonaro. Então, eu acho que a Petrobras ela vai ser muito importante para isso. Então, acredito e espero que haja novos investimentos, tanto na transição energética quanto em novas refinarias. Porque a gente ainda tem também o aumento do déficit, principalmente de diesel, né? Para sanar. A gasolina aí tem uns 5, 6% de importação, mas o diesel já está em quase 30% de importação e a gente passou a produzir muito mais petróleo por conta do pré-sal e que ele pode ser revertido em diesel, né? Pode ser terminada a construção do segundo trem na RNEST, em uma visão de curto prazo. Isso aí até no governo Bolsonaro ainda já tinha voltado a ter estudos para a retomada, né? A gente tem também para o GLP tem o aumento da produção de gás natural, que a gente passou a reinjetar muito mais gás nesses últimos anos, porque se extrai gás natural, mas não terminou a estrutura dos, por exemplo, dos gasodutos do pré-sal, então isso pode se reverter em UPGNs, em GLP, para diminuir também a nossa dependência. Então,
são várias frentes. Também a gente tem a questão dos fertilizantes, né, que se tornou algo mais sensível a partir da guerra da Ucrânia, e que tinha essa coisa de fechar, né, vender as fábricas de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. Então, acho que tem todas essas frentes, eu acho que a Petrobras vai voltar a ter uma atuação de fato, né? Revertendo o processo anterior, que era vender tudo e se manter apenas, unicamente, na extração de petróleo e gás natural. Perfeito, Eric. Vamos esperar então que nos próximos meses o privatômetro fique congelado, que não conte É, mais nem um centavo aí, certo? inclusive é nossa esperança E quem sabe que vocês possam produzir dados sobre novos investimentos e o impacto que isso tem para a população, enfim, para a economia do país. inclusive hoje, a gente deve mandar para a imprensa, agora à tarde, um, um novo achado nosso, né? Que saiu, tinha saído na Folha, mas a gente fez a partir de refinarias. Que com a privatização da refinaria lá de Manaus, o preço do gás de cozinha aumentou drasticamente, né? Então, provavelmente, quando os ouvintes do Petrocast tiverem acesso a esse episódio, já vai estar nas mídias junto ao Observatório Social do Petróleo, mais essa denúncia, né, de um efeito de uma privatização do ano passado, agora chegando à conta dos consumidores brasileiros. Como se a desgraça do GLP e do gás de cozinha já não fosse grande em 2021 e até novembro de 2022 a gente teve queda no consumo de gás de cozinha no Brasil. Agora, com a privatização da refinaria de Manaus, que é responsável, que é a única ofertante da maior parte do norte, agora os preços do gás de cozinha também estouraram e provavelmente farão com que as famílias consumam cada vez menos gás de cozinha, trocando é, por lenha. Né? É isso, vamos continuar nessa denúncia e vamos continuar também na luta por uma Petrobras 100% estatal do povo brasileiro, que esteja a serviço do povo brasileiro. Evidenciando, inclusive, a necessidade da reversão das privatizações. Exatamente, essa luta não acabou. A gente elegeu o governo Lula, foi muito importante, cada voto que a gente conquistou, enfim, todo o trabalho que a gente teve para isso, a gente não estaria discutindo isso aqui se não fosse pela eleição do Lula, mas é uma luta que deve continuar, né? Pela reestatização de tudo que foi vendido e por uma Petrobras 100% estatal. As relações de trabalho também, a mudança nas relações de trabalho em novos concursos, enfim, mais concursos para a contratação de mais mão de obra para a Petrobras é uma pauta que também deve seguir bastante forte, e a gente já vê algumas mudanças aí na relação com a força de trabalho. Essa semana, por exemplo, os crachás dos diretores sindicais foram liberados depois de quase 4 anos bloqueados durante a gestão bolsonarista na Petrobras. Já é um avanço bastante importante. Eric, agradeço demais a sua participação aqui. Obrigado, Manu. Obrigado a todas e todos que nos ouviram. Quem quiser ler de forma mais detalhada a crítica à conta de estabilização, está no artigo no site do Sindipetro. Eu acho que é um tema que vai ser importante. Eu acho que eleger o Lula foi fundamental, como a Manu falou, porque senão a gente estaria falando sobre outras coisas, né? Mas a gente precisa avançar, a gente precisa fazer com que o PPI ele acabe e não que ele seja financiado com dinheiro público, porque todo esse aumento, a Petrobras não precisa cobrar preços tão elevados pela gasolina, pelo diesel, pelo gás de cozinha, e muito menos a gente tem espaço para no orçamento, e a gente viu a luta do Lula para garantir mais orçamento, a gente tem espaço para financiar PPI com dinheiro público. Então, eu acho que é um tema que os petroleiros têm que tomar para si, para que a Petrobras volte a servir para o aumento da renda da população, para o aumento do avanço, para o avanço tecnológico no país, para o aumento da produtividade, não para gerar problemas nas contas públicas. Então, valeu, Manu. Estou à disposição sempre.
E o programa de hoje fica por aqui. Siga o Petrocast na sua plataforma de áudio e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver programa novo no ar. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato. Até a próxima!